Tá bom, então vamos abrir nossa Bíblia comigo aqui em 2 Reis, capítulo 4, não é? Segundo Reis 4. Vamos ler comigo aqui, a partir do versículo 25. Segundo Reis 4, 25. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Fica muito ligado, eu creio que essa palavra vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Diz assim, 2 Reis 4, 25. Partiu ela, é a história da sunamita. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Deixa a sua Bíblia aberta aqui, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite de domingo, por essa primícia da nossa semana, o primeiro dia da nossa semana. A tua palavra diz que se forem santas as primícias da massa, toda a massa será santa. Nós queremos consagrar essa primícia, esse domingo ao Senhor, ouvindo a tua palavra, meditando nos teus ensinamentos, glorificando o teu nome pela tua sabedoria. Senhor, fala no nosso coração, revela essa palavra no nosso coração, nos ensina nessa noite, muda a nossa vida pela tua palavra. Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, muito bem, então olha só, pessoal, presta bem atenção. Eu gosto muito dessa história aqui da sunamita, não é? Quem conhece essa história aqui da sunamita? Quem já leu essa história? Então é bom porque vocês conhecem, vai ficar mais fácil de ensinar o que eu quero ensinar para vocês. Então é uma mulher muito rica, não é? Ela é muito rica. Acho que o primeiro milagre que ela já recebeu na vida é que ela é muito rica, muito próspera. Ela mesmo disse para o profeta que ela não tinha necessidade nenhuma. Já pensou? O profeta até ofereceu para ela um favor, né? Como uma gratidão dele, porque ela estava ajudando o profeta. Eu posso fazer alguma coisa, falar para a senhora do rei, para o rei, ou então para o chefe do exército? Ela disse: não, eu não tenho necessidade nenhuma. Então ela é muito rica. Quem está comigo aqui? Primeiro milagre dela, ela é muito rica. Beleza, então ela recebe ali o profeta um dia para tomar um lanche com ela e o marido. E toda vez que o profeta passava por lá, ela recebia ali o profeta Eliseu em sua casa. Foi gerando uma amizade entre os três, tão forte essa amizade, que ela disse para o marido: amor, vamos fazer aqui na nossa casa top das galáxias um quarto para o profeta, não é? Quando ele vier na cidade, ele fica nesse quarto, vamos cuidar dele. Então eles fizeram isso, e toda vez que o profeta Eliseu estava em Sunem, ele ia para aquela casa. E o profeta ficava cada vez mais constrangido com o cuidado, que ele começou a preocupar com a sunamita. Puxa vida, não é possível que essa mulher não tenha nenhuma necessidade, né? E o Geazi, então, o moço dele, disse: olha, ela não tem filho, e o marido dela já é um homem idoso, não é? Então não tem como ela ter filho. E aí então ele orou. Deus deu uma promessa para ele, para o profeta. Ele chama a sunamita diante dele e diz para ela: daqui a 1 ano você terá um filho. Ela ainda ficou assim, ela disse: não me dê falsas esperanças, homem de Deus, não faça isso com a tua serva, porque era tudo que ela queria, não é? Irmãos, 1 ano depois, ela engravida. Mais um milagre. Quem está comigo aqui? Milagre da prosperidade, não é? Milagre da provisão na vida dela. Agora milagre de uma gestação sobrenatural na vida dela. Agora o que vai acontecer? Nós sabemos, esse menino, a gente não sabe exatamente a idade. Eu só penso que ele não era tão grande, porque ela subiu uma escada com o corpo. Talvez fosse uma criança ainda, não é? E você imagina a dor dela ver o filho morrer nos seus braços. O menino morreu nos seus braços, não é? Mas qual que é o outro milagre que ela vai receber? Nós sabemos. Esse menino vai ressuscitar. Meu Deus do céu, ela vai ver esse menino ressuscitar. Nós vamos ver isso aqui, mais um milagre que ela recebe. E depois que tudo isso passa, 7 anos depois, não é?
ela vai receber um milagre agora, porque o profeta vai dar uma revelação para ela. Vai vir uma grande seca sobre todo Israel, e o Senhor mandou eu falar um segredo só para você: saia da cidade e fique 7 anos na Filístia. Outro milagre que ela recebeu, ela ouviu um segredo que só foi autorizado falar para ela. Nem mesmo o profeta Eliseu pôde sair dali. O profeta Eliseu teve que comer o pão que o diabo amassou, mas ela não. Quem está comigo? Outro milagre. 7 anos depois, outro milagre. Ela volta para casa e ela pede para que o rei restitua o que era dela, não é? E quando o rei ouviu sobre tudo o que aconteceu com ela e a ressurreição do menino, ele disse: não, eu não só vou restituir você, mas eu vou pagar para você como se você tivesse plantado e colhido durante 7 anos. Meu Deus do céu, ela ficou mais rica ainda. Quem está me entendendo? Perceberam os milagres? Vamos contar os milagres? Quantos milagres ela recebeu? Prosperidade, uma gravidez sobrenatural, uma ressurreição, um segredo de Deus, e que mais? E restituição. Tá bom isso para você ou alguém quer mais? Não é? Irmãos, quando eu vi isso, eu disse: meu Deus, é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso na minha vida, o que essa mulher recebeu. E fiquei lendo sobre essa história e, irmãos, algo me tocou, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque, olha só, o apóstolo Paulo fala em Romanos 31: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que resposta nós daremos? Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre tribulação, angústia, fome, escassez. Ele está falando sobre dificuldades na vida. E a pergunta que ele faz é: que resposta nós daremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende? Então, quando a gente passa por uma dificuldade, que resposta que nós damos? Que diremos? Que diremos a Deus? Que resposta nós daremos? Porque veja bem, irmãos, toda a história tem um começo e um fim. Mas qual que é o problema? A gente despreza o meio, o processo da história. Então a gente quer receber uma promessa? Recebemos a promessa, como ela recebeu: daqui a 1 ano você terá um filho. A gente já quer ir lá para o final. Tudo vai ser maravilha, esse homem vai crescer, vai ter filhos, maravilha, vai ser um sucesso. Não, tem um processo. Que respostas nós daremos ao processo? E eu creio, é isso que eu quero falar com você, que muitos de nós temos perdido o final. Muitos de nós temos deixado de receber, não é, aquela herança que está prometida para o final, porque a gente recebeu uma promessa aqui, mas no meio do caminho a gente não dá as respostas certas, a gente dá as respostas erradas quando as coisas vão mal, e a gente perde o final. E isso, irmãos, eu estou te falando como experiência, não é? Claro, a minha experiência própria. E também conversando com pessoas: pastor, mas Deus falou comigo, Deus me deu uma promessa e tal. E aí, no meio do caminho, a pessoa começou a dar respostas erradas. Eu vou te mostrar essas respostas. E no final, ela nunca consegue chegar lá, e ela passa anos no deserto, rodando no deserto. Ela nunca consegue chegar onde Deus quer que ela chegue, onde Deus está ali esperando com aquela bandeira quadriculada. Deus está lá esperando para levantar a bandeira, mas ela nunca chega, não é? Por quê? Porque ela dá a resposta errada. Então eu quero te mostrar nessa noite, é esse o meu tema com vocês, o poder da resposta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tribulação, angústia, escassez, miséria, fome, doença. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Que respostas vocês vão dar? Que respostas nós vamos dar? Que respostas a Sunamita deu, e por isso que ela chegou. Amém, queridos? Vamos ver comigo então? Só 3 respostas, tá, gente? Que eu quero compartilhar com vocês dessa mulher tremenda, top. Amém, aleluia. Então olha só, primeira coisa aqui, irmãos, primeira resposta que ela deu e que a gente tem que dar nesse processo: não desista. Irmãos, essa mulher era daquele tipo que nunca desistia. Olha o que diz o versículo 22. Chamou a seu marido e lhe disse: mande-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus
e volte. Então olha só, irmãos, vocês sabem como aconteceu, né? O menino foi com o pai para a colheita, não é? Ele era uma criança, eu creio que era uma criança, e ali ele começou a passar mal, começou a sentir dor de cabeça. Pai, está doendo a minha cabeça, pai. Ele estava sentindo muito mal. O pai enviou o menino para a mãe. Leva o menino para a mãe. Então, a Bíblia diz que ele ficou no colo dela. Guarde esses detalhes, são importantes. Ele ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ele morreu. Agora, irmãos, o que essa mulher vai fazer? O que você faria? Entende? Qual resposta você daria? Você está no processo, não é? Ela teve a promessa e ela quer chegar lá no final. Qual que é o final? Quando o rei diz para ela: minha filha, eu não vou restituir só o que você perdeu, eu vou te dar mais. Eu vou te pagar como se você tivesse plantado e colhido por 7 anos. Não só restituição, eu vou te recompensar. Show! Aqui é a bandeira quadriculada. Ela chegou, mas bem aqui ela está no processo. Tem um filho morto no colo dela. E qual que é a resposta que ela dá? Ela não desiste. Irmãos, ela não liga para a funerária, ou ela não manda enterrar o filho. Entende o que eu estou falando? O que ela faz? O filho morreu, e agora? Morreu. Irmão, o que ela faz? Ela pega o menino, sobe a escada. Está entendendo o que eu estou falando? Ela está agindo. Ela sobe a escada, coloca o menino em cima da cama do profeta e tranca a porta, para não correr o risco de vir outro lá e ver a morte e não ter a atitude dela e mandar enterrar o menino. Tranca a porta e ela, irmãos, vai atrás do profeta. Sabe quantos quilômetros de Sunem? Eu pesquisei agora, essa semana, fiquei curioso. Quantos quilômetros ela rodou? Ela foi de jumenta, de Sunem até o Monte Carmelo. 53 quilômetros em cima de uma jumenta. Sabe, isso duraria um dia de viagem, só para ir, mais um dia para voltar. Entende, irmão? Aconteceu alguma coisa. O que significa morte aqui? Sentença. Eu tenho uma sentença, uma dívida, meu Deus do céu, não tem mais jeito. Vou desistir de tudo. Está muito difícil. Então a empresa faliu. Então eu desisto de tudo também. Como que você dá resposta no meio dos seus processos? Você é desse tipo que desiste, joga a toalha, ou você vai à luta? Traz uma jumenta para mim, eu vou à luta. 53 quilômetros, eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui parada, eu vou agir. Quem está comigo? Então, irmão, a primeira coisa aqui, essa mulher não desiste, ela tem um plano. Gente, às vezes eu converso com pessoas que estão no processo de uma sentença de morte, seja no casamento. Meu casamento acabou, morreu. Ficou no meu colo, já orei tanto por ele, mas morreu. Agora enterra o miserável. Chama a funerária, não é? Uma sentença. Entende? Esse menino, já lutei tanto por esse menino, mas não tem mais jeito. Eu já entreguei. Joguei a toalha. Desisti do filho. Desistiu do casamento. Desistiu. Entende? Sabe, eu não vejo a pessoa fazendo um plano. Peraí, ela teve um plano. Traz a jumenta. Onde que está o profeta? No Monte Carmelo. Meu irmão, eu vou tentar fazer alguma coisa. Entende? Pelo menos tente. Eu vou me aconselhar com alguém. Vem cá, você que entende do negócio, né? Sei lá qual que é o meu problema. Também não vou conjecturar, porque vai que eu acerto o seu. Você vai dizer, o pastor sabia. Então, sei lá qual é o seu problema. Peraí, antes de desistir, ou melhor, eu vou tomar a decisão de nunca desistir. Eu vou conversar com pessoas que sabem sobre esse assunto. Vou pedir conselhos. Em vez de eu ficar lá puxando meus cabelos, desesperado, eu vou buscar conselhos. Eu vou fazer um plano. Eu vou sentar e anotar. Eu vou fazer algo. Isso é não desistir. Quem está comigo? Irmão, não foi à toa que essa mulher recebeu uma promessa e chegou na linha de chegada e Deus levantou a bandeira.
viu? Fórmula 1, Deus estava lá, e ela porque no processo ela não desiste. Então, em primeiro lugar, essa mulher não desiste. Segundo lugar, eu acho tremendo também isso. Ela foca na solução e não no problema. Irmão, isso aqui é outra chave, não é? Que esses anos de aconselhamento têm me ensinado. As pessoas que chegam no propósito de Deus são as pessoas que focam em soluções e não em problemas. Porque veja bem o que diz aqui o versículo 21. Subiu ela e deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Irmão, vamos lá. Qual que é o problema dela? Quem está comigo? Qual que é o problema dela? Morte de quem? Do filho. Beleza, então o filho está em cima do colo dela, o problema está ali. Morreu, o menino morreu. Agora o que ela vai fazer com isso? Ela vai focar em quê? Ela vai ficar focada nele, no morto? Irmão, quanto mais ela se agarrar nesse morto, vocês concordam comigo que mais vai piorar? Vocês concordam que daqui a algumas horas ele vai começar a feder? Se ela demorar mais tempo, ele vai começar a derreter em cima da cama. Se ela demorar mais tempo, irmão, ela vai criar bichos, os bichos dele vão entrar nela. Então, quanto mais eu me agarro no problema, irmão, mais longe da solução eu estou. Então, essa mulher, ela foca na solução. Qual que é a solução para o meu problema? E é nisso que ela foca. Eu acho interessante quando ela manda ela pede para o marido manda, né, a jumenta e manda o motorista, não é? E ela dá um comando para o motorista, versículo 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, olha a cabeça dela focada, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. O que ela está dizendo? Não se distraia, fique focado. A solução é o profeta, que está lá no Monte Carmelo, e é lá que nós vamos. Deixa o morto aí, apesar de eu amar o morto, mas não tem jeito, eu não posso fazer nada por ele, deixa ele aí, eu vou atrás da solução. Sabe, irmãos, sabe aquelas pessoas que ficam chorando pelo leite derramado? Já viu isso? Não é não é isso? A Meila está aqui, a minha esposa está aqui. Às vezes a Meila vem, me fala de uns problemas. Já aconteceu, amor? Já foi, já derramou, não fala? Já derramou. Vamos focar em como conseguir mais leite. Esse aí já era, esquece, lava ele, já foi. Então, irmão, aí veja bem, o que é viver focado no problema? A maioria das pessoas são assim, ó. Aquele menino, eu falei para ele não ir lá com o pai nesse sol quente, a culpa é do pai dele, esse miserável, por que ele mandou esse menino trabalhar? Irmão, tem um monte de gente assim, que em vez de focar na solução, encontra o culpado. Entende? Irmão, tem um monte de crente travado na vida, porque porque o governo, porque não sei quem, porque não sei que lá. Irmão, sai dessa. Esse bicho está apodrecendo no seu colo. Não vai melhorar porque você está reclamando. Não vai melhorar porque você encontrou o culpado. Grandes coisas você encontrou o culpado. Irmão, foca na solução. Então ele não fica lá, o culpado, porque eu coloquei o profeta na minha casa, construí a casa para o profeta, agora morre meu filho, a culpa é de Deus. E tem gente culpando a Deus. Pelo amor de Deus, irmão, culpar a Deus, já pensou? Isso não vai dar em nada, não vai resolver seu problema se você focar em Deus. O apóstolo Paulo diz assim, eu corro, 1 Coríntios 9, 26, eu corro também eu, não sem meta, luto, não como deferindo golpes no ar. Percebe? Ele tem um foco, ele tem uma meta. Qual é o seu foco? Em que você está focado? Você está focado aí no problema, na tragédia, ou você está focado na solução? Entende? Então, irmãos, ela pensou assim, ficar sem meu filho está sendo muito difícil, mas ficar sem meu filho e sem Deus, eu não dou conta.
Então tem gente que passa por uma situação difícil aqui no processo, aí culpa a Deus. Então fica sem aquele benefício e fica sem Deus, se afasta de Deus. Não vou mais orar. Eu era um dizimista fiel, agora tá vendo só? Olha aí. O outro nem é. Também eu não vou mais ser. Irmão, só vai piorar. Isso é focar no problema e não focar na solução. O Jó, no meio do problema dele, no meio da crise dele, disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nunca ele entrou numa crise com Deus e disse: olha só o que eu estou passando. Não, ele focou na solução. Glória a Jesus. Muito bem, queridos. E o último lugar, e eu quero focar aqui. Então, qual que é a terceira atitude dessa mulher? Ou melhor, a terceira resposta dela, não é? A primeira, ela não desiste. Ela não desiste mesmo que ela vê o negócio se acabar, morrer. Ela foca na solução do problema e não no problema. Não fica lá buscando o culpado e se lamentando e reclamando. E a terceira e última coisa aqui, irmãos. Veja bem, ela crê no milagre. Vamos ver comigo aqui. Aleluia. Ela crê no milagre. Vamos lá, diz aqui o versículo 26. E eu creio, irmãos, que eu vim aqui hoje à noite para orar por um milagre na sua vida. Mas vamos ler isso aqui. Verso 26. Corre ao seu encontro, o profeta diz para o Geazi, e diz para ela: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela responde: tudo bem. Tá bom, então olha aqui, irmãos. Qual a resposta que nós estamos dando? Então, tem uma parte que é nossa, vocês já viram, não é? Tem uma parte que é nossa, beleza. Deixa eu perguntar, quantos de vocês creem que tem pelo menos uma promessa na vida de vocês? Pelo menos uma promessa. Meu Deus, todo mundo, está aqui. Então vocês receberam a promessa aqui. Tem uma promessa. O alvo é aqui. Bandeira. Quando eu levantar, vocês dizem: glória a Deus. Vai. Quando eu chegar bem aqui, vai. O alvo é bem aqui. Tá, mas eu estou mostrando para vocês. Tem um processo aqui, ó. Tá vendo que o processo é maior até? O espaço é maior. Muitas coisas vão acontecer aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Muitas coisas vão acontecer aqui. Eu não estou profetizando coisa ruim. Eu estou te falando, faz parte. Faz parte. Você não vai sair daqui e dar um pulo até lá. Agora, então, qual que é a nossa parte? As respostas aqui, ó, no processo, não é? Então, nunca desista. Morreu, opa, oportunidade para ressuscitar. Irmão, a base da sua fé e da minha é a ressurreição de Cristo. Muito crente fala assim: pastor, mas agora não tem mais jeito, porque morreu. Irmão, agora que é a hora de Deus, porque Ele é especialista nisso, em ressuscitar os mortos. Amém? O Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. O Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem como se já existissem, ok? Então, beleza. Minha parte, não desistir. Minha parte, focar na solução e não ficar lá fazendo carinho no problema, ok? Tá bom. Agora, irmão, tem a parte de Deus, mas que exige também algo de mim, porque a parte de Deus é o milagre, mas o milagre, irmãos, é atraído pela fé. Então veja bem, essa mulher, ela creu no milagre. Quando o Geazi perguntou para ela como ela estava, ela disse: tudo bem, por quê? O que ela pensa? Ela pensa Provérbios 10, 22. Ela já tinha acesso a provérbio. Então ela pensou: a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. O que ela está pensando? Deus me deu esse menino, Deus me deu essa bênção. Não, com ela não vai vir desgosto. Aleluia. Amém, amém, queridos. Eu lembro quando eu cheguei aqui e a gente passando alguns momentos difíceis logo no começo, e a minha oração era essa: Senhor, eu sei que o Senhor me deu essa bênção. E eu tomava posse dessa palavra: a bênção do Senhor enriquece, e com essa bênção não vem desgosto. Não, eu rejeito todo desgosto. Amém, queridos? Então essa mulher, ela está ali,
A fé dela se expressa nisso. Ela acredita, não, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Não, Deus começou em você algo, como que vai parar pela metade? Não, eu vou lá, eu acredito. Não, tem alguma coisa errada, essa conta não está batendo, eu vou atrás do profeta. Ela crê, irmãos, a fé dela se expressa nisso. Ela crê. A outra maneira que a fé dela se expressa é na ação. Já fez a conta? Se é um dia para ela chegar no Monte Carmelo, é um dia para ela voltar. O filho vai estar morto há quantos dias? Ela fez a conta, não é? Ora, se estava morto agora, não é? Se a coisa já está complicada agora, daqui a 2 dias vai estar pior. O que essa mulher vai fazer lá no Monte Carmelo ainda? E se agarrar no profeta e dizer para ele: eu não saio daqui enquanto você não me seguir. Se agarra nele. Ele manda o Geazi na frente. Vai na frente, leva o meu cajado, coloca em cima do menino. E ela não quer nem saber, ela se agarrou nele. Eu só saio daqui se o Senhor me seguir. Não é? Entende? Então ela acredita. Irmão, a fé sem obras é morta. Então ela se posicionou, ela agiu em fé, e ela subiu naquele jumento, e ela foi. Um dia para ir, um dia para voltar. Quando ela voltou, irmãos, 2 dias depois, nem sei como estava a condição do menino. Isso é fé ou não é? Ela não sabia que o menino já estaria, irmão, quase entrando em decomposição. Ela sabia, mas ela creu. Agora, escuta bem, a pergunta dela, no coração dela, e é isso que eu quero que vocês se perguntem hoje. Ela talvez perguntasse assim para ela: por que não mais um milagre? Deus já me deu o milagre de ser uma mulher próspera. Deus me deu o milagre de engravidar de uma forma sobrenatural, não é? Então, por que Deus não pode me dar mais um milagre? O milagre da ressurreição. E essa pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite. Irmãos, por que não um milagre? Por que não um milagre? Amém, queridos? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios 2,14. Quer ver? Acompanha comigo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Às vezes a gente fica tão natural, aí é só a nossa parte. Eu não vou desistir, eu vou focar. É o que todo mundo está falando nos nossos dias. Beleza, está certo. Mas, irmãos, tem uma parte sobrenatural, tem uma parte que o homem natural não acredita. E nós estamos cada vez mais longe disso. Cada vez mais a nossa geração, quando acontece um problema, ela corre menos para Deus. Adoeceu, corre para a farmácia. Um problema financeiro, corre para o agiota. Um problema no casamento, corre para outra ou para outro. Parece que quanto mais nós vamos modernizando, ficamos mais tecnológicos e mais conhecedores de tudo e da ciência, menos nós priorizamos a Deus. Irmãos, a primeira coisa que essa mulher fez, escuta o que eu vou te falar. A primeira providência que ela tomou. Qual foi a primeira providência que ela tomou? Quando o menino morreu, pum, o que foi que ela fez? Ela correu para Deus. Ela correu para a cama do profeta, colocou em cima da cama do profeta, pediu a jumenta e correu para Deus. Para quem que nós estamos correndo em primeiro lugar? Então a pergunta é: por que não um milagre? Por que não buscar um milagre de Deus? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. Irmão, não é loucura? Quando o profeta chegou lá, escuta bem, ele não deixou ninguém entrar, nem ela. Fique fora, eu vou entrar sozinho. Ele entrou no quarto, trancou a porta. E ele entrou. E a Bíblia diz que ele deitou em cima do menino. Não é uma loucura? Ele orou primeiro, ele talvez buscou uma direção de Deus, e Deus deu a direção para ele. Então ele deita em cima do menino, coloca a boca na boca do morto de 2 dias. É loucura ou não é? 2 dias o menino morto. Pensa como que estava o bafo de onça. Ele coloca a boca em cima da boca do menino, o olho no olho do menino, a mão na mão do menino. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele desceu e não aconteceu nada. E aí ele continuou orando de novo, orou de novo, e o Senhor falou para ele: sobe de novo. Isso não é uma loucura? Agora, irmão, pensa se o homem natural é capaz de entender um negócio desse. Deus vai te dar uma solução que você vai dizer: como assim?
Deitar em cima do morto, colocar a boca na boca do morto, está amarrado. O olho no olho, a mão na mão. Mas irmãos, é isso. Por que não buscarmos um milagre de Deus? Por que não buscarmos a solução em Deus para o nosso problema, para o nosso morto? Pastor, não morreu nada na minha vida. Irmão, morte pode ser algo que você quer e nunca tem. Morte é uma necessidade, uma sentença que vem sobre a sua vida, que você nunca consegue obter aquilo. Está morto, alguma área da sua vida está morta. E aí você corre para um lado, corre para o outro, se esforça de um lado, se esforça para o outro. Beleza, você não pode desistir, você tem que focar, está tudo certo. Mas você tem que buscar o milagre. Talvez esse seja o nosso tropeço, não é? E a primeira coisa que ela fez, irmãos, ela buscou o milagre. Olha, ela buscou o impossível. Ela não foi natural. Eu quero dizer uma coisa para você: não seja totalmente natural, racional, não é? Lembra lá na multiplicação dos pães? Lembra? Aí Jesus quer saber se eles creem no milagre. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus pergunta: quantos pães nós temos? Para eles, né? Aí o Filipe já faz a conta, entende? É esse tipo de crente, né? Que segue Jesus, mas já faz a conta. Não dá, Senhor, nem que nós tivéssemos 200 denários, daria para a gente alimentar toda essa gente. A maioria das pessoas são assim. O André diz assim: Senhor, tem um garotinho aqui que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos, por que não um milagre? Eu penso que Jesus disse: é isso, André, você entendeu. Traz esse menino aqui, entende? Por que não um milagre, meu irmão? Na sua vida, por que não uma cura sobrenatural? Ei, por que não? Por que não um milagre no seu casamento? Ou na sua vida sentimental? Por que não um milagre? Algo sobrenatural acontecer, por que não? Essa é a base da nossa fé, tudo é milagre, né, no Evangelho, amém, queridos? Aleluia. Lembra daquele homem que procurou Jesus e falou assim para Jesus: ah, se tu podes, ajuda o meu filho. Jesus disse: se eu posso. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Não é sobre o que eu posso. É sobre o que você crê. Porque tudo é possível ao que crê. Você crê. Você crê, não é? Que o milagre pode acontecer na sua vida. Amém, queridos? Agora, deixa eu terminar, só para ilustrar. Porque eu quero orar por você, tem que dar tempo de orar. Tem uma história que eu gosto muito lá em 2 Reis 7, que eles estão assim numa situação dessa, de escassez, de miséria, de fome, ao ponto de uma mãe combinar com a outra mãe para comer o filho, e elas comem um dos meninos. Está na sua Bíblia, não é? 2 Reis capítulo 6. Aí o profeta Eliseu vai orar desesperado, e Deus fala com ele: Eliseu, amanhã, olha a promessa, aqui é o lugar da promessa, amanhã, por essas horas, olha, vai acontecer algo, um milagre, porque eles estavam pagando 5 ciclos de prata, não é? 5 ciclos de prata numa cabeça de jumento, que nem podia comer, era comida proibida, mas era o que tinha para comer. Amanhã por essas horas vocês vão pagar uma moeda de prata em um saco da melhor cevada. Na hora pula o tipo de crente que fala assim: o capitão do exército, que era o ministro da defesa do país, ele já deu o pronunciamento nacional, em rede nacional dele. Ele falou assim: mesmo que Deus abrisse as janelas dos céus, como que isso poderia acontecer? Não acredita. O profeta aponta na cara dele e diz assim: você vai ver, mas você não vai comer. Então tem muita gente, irmão, que não acredita mais em milagre. Tudo é natural, não é? Tudo só pode acontecer se for naturalmente. Esse cara vai ser pisado pelos homens, não é? E aconteceu mesmo, ele foi pisado e morreu. Aí, quando a notícia chegou, é outro tipo de crente. Quando a notícia chegou, olha, o exército da Síria fugiu e deixou toda a riqueza deles. Vamos lá. O rei disse: ninguém se move. Isso é uma armadilha, vamos ficar aqui todo mundo morrendo de fome aqui. É o cara que duvida. Não é possível acontecer um milagre, entende? Mas vocês receberam uma promessa. Eu sei, mas uma coisa é receber promessa. O crente recebe um monte de promessa, outra coisa é crer no milagre. São coisas diferentes. Mas não recebe uma promessa que no dia seguinte essas coisas iriam acontecer.
E hoje é o dia seguinte, chefe. Não, mas tem alguma coisa errada, não é possível. Mas nós estamos orando pelo milagre. Mas é melhor ficar todo mundo aqui. Vamos se conformar com a miséria. Irmão, aí tem 4 crentes lá fora. São leprosos. Eles estão do lado de fora porque o povo mandou eles para fora. Graças a Deus que eles estavam fora. Eles não estavam presos naquela incredulidade, naquela dúvida. E do lado de fora, um olhou para o outro e falou assim: cara, o Eliseu não deu uma promessa que pode acontecer alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa sobrenatural? Cara, é o dia. Vamos lá. Se matarem a gente, mataram, meu. Mas se der certo, vamos tentar? Irmãos, e é tão lindo isso, porque a Bíblia diz assim, que ao anoitecer, 6:30 da tarde, eles saíram. Que horas? Ao anoitecer. E a Bíblia diz que ao anoitecer, lá do outro lado, os sírios ouviram o barulho de um grande exército. Foi o pé dos leprosos, a fé dos leprosos. Vamos lá, vamos acreditar nesse milagre. Vamos buscar o Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Ele não prometeu? Vamos lá. Quando eles pisaram, irmão, Deus fez ouvir. Eu fico interessado. Deus é assim. Parece que o milagre depende da nossa fé, dos passos de fé que nós damos em direção a Ele. Quem está me entendendo? E eles ouviram um barulho e eles disseram: é o exército de Israel. Eles contrataram outro exército. Vamos fugir. E eles fugiram e deixaram toda a sua riqueza para Israel. Quem está me entendendo? Por que não um milagre? Por que você está parado reclamando e colocando a culpa dos outros? A mulher culpa o marido culpa o governo olha para... Quem que a gente vai culpar mesmo? Irmãos, não desista, foque, mas acredite no milagre. Quem está me entendendo? Agora, só para gente, eu quero mostrar uma foto para você. Olha aqui para mim. Deixa eu ler esse versículo primeiro e vou mostrar uma foto. Vai dar tempo de você receber sua bênção. Aleluia, aleluia. Tem alguém que quer receber um milagre? Você crê em milagre? Por que não um milagre? Diga para você mesmo bem forte: por que não um milagre hoje? Por que não? Eu quero ler para você isso aqui. Quer ver? Romanos 1:20, só esse versículo, Romanos 1:20. Olha lá. Os atributos invisíveis de Deus. O que é atributo? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está aqui, mas Ele está lá na nossa igreja no Japão, não é? Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio... Olha aqui para mim. Por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico impressionado com a criação. Você já parou para pensar na criação? Se você tiver dúvida do que Deus pode fazer por você, tudo bem, pastor, eu vou buscar um milagre, mas será que Deus consegue fazer isso? Entende? Se nós olharmos, gente, o apóstolo Paulo está ensinando: olhem para a criação e vocês vão ver o poder de Deus. Aí eu quero só te mostrar algo, porque eu estava olhando lá de cima, do apartamento, eu estava olhando palmas. Puxa vida, eu estava pensando como que isso é grande, as montanhas. Aí eu fiquei pensando como que o planeta Terra é gigantesco. Sabe quanto que é a circunferência da Terra? Aproximadamente 13.000 quilômetros. É muita coisa. Que terra grande. Aí, irmãos, eu comecei a pensar nessas coisas, na criação, no poder de Deus. Aí eu descobri, irmão, que a terra é menos do que 1% do tamanho do sol. Quem está me entendendo? Menos do que 1%. O Sol tem mais do que 1.376.000 quilômetros de diâmetro. A Terra é 1%. Meu Deus, eu estava achando a Terra grande. Ela é 1% do Sol. Quer ver embora? Só olha essa foto aqui, dá uma olhada para a gente ver. Olha aí, irmão, em escala real. Esse é o Sol, o astro-rei.
E olha a terra que você não consegue nem ver. Eu vou mostrar para você a terra. Está aqui. Tá aqui. Esse grande planeta que nós vivemos com relação ao Sol. Agora, olha só, irmão, se você acha que o Sol é grande, eu tenho que te mostrar isso aqui, que isso aqui é tremendo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olhem em volta para a criação e vocês vão ver os atributos de Deus, o seu poder eterno, tudo que Ele pode fazer por você, se vale a pena você buscá-lo. Irmãos, olha só, a maior estrela conhecida, não é? Que é maior do que o Sol, o nome dela é Canis Majoris. Ela é maior do que o Sol, só 2.100 vezes. Se a Terra corresponde a 1% do Sol, que tem 1 milhão, aproximadamente 1.500.000 quilômetros, ela só tem 1%. Agora, irmãos, essa estrela, a Canis Majoris, que é a maior conhecida, depois descobriram uma maior do que ela, mas eu vou ficar nela, não é? 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. Quem está me entendendo? Tá bom? Agora, irmãos, isso é uma estrela da nossa galáxia, só aqui da nossa galáxia, da Via Láctea. É só uma galaxinha. A nossa galáxia é considerada uma galáxia média. Ela tem só 100 bilhões de estrelas. Ela é só uma galáxia. Essa estrela maior do que o Sol, 2.100 vezes, está na nossa galáxia, irmão. São bilhões de galáxias. Vocês podem entender o que eu estou falando? Dá para confiar nesse Deus que mediu os céus a palmos e conhece cada uma dessas estrelas e as chama pelo nome? Dá para confiar ou não? Meu Deus do céu. Olha essa informação interessante. Só para vocês terem uma ideia, eu só quero que vocês entendam. Da Terra até o Sol são 1.500.000 quilômetros de distância, né? Quem está comigo? Só para vocês terem uma ideia, essa distância aqui, ó, a Canis Majoris tem 9 vezes essa distância. Quem está me entendendo? Foi Deus que fez isso e faz tudo funcionar perfeitamente. Percebe? Dá para confiar nele. Dá para a gente pensar, por que não um milagre? Por que não pode acontecer algo sobrenatural na minha vida sentimental? Por que não pode acontecer algo sobrenatural na minha saúde ou na saúde da pessoa que eu estou orando? Por que não pode acontecer algo sobrenatural na minha vida financeira? Por que eu não posso cair na graça de alguém e acontecer uma oportunidade ou uma ideia tão excepcional? Gente, imagina o cara, uma ideia excepcional, e o cara fica milionário. Não é isso que está acontecendo aí? O cara acredita, irmão, num milagre, e ele tem uma ideia que muda a vida dele. Qual que é o nosso problema? A gente recebe promessas, a gente até é perseverante e não desiste, a gente até é focado e a gente sabe o que a gente quer. O que falta? A gente acreditar num Deus que faz milagres e ainda faz milagres e quer fazer milagres na nossa vida. Quem está me entendendo? Tá bom. Fica em pé no seu lugar para parecer que está acabando, mas está acabando mesmo. Tudo preparado aí? Agora olha aqui para mim, para você não perder. Eu estava pensando, né? Porque, irmão, eu não consigo pregar uma palavra sem falar de Jesus. E eu pensei, onde que eu vou colocar Jesus aqui? Senhor, me mostra onde que Jesus está aqui, não é? E aí, irmãos, o Espírito Santo me lembrou. O primeiro milagre do Eliseu. Quem sabe qual que foi o primeiro milagre do Eliseu? Bora ver. Quem sabe?
Não. Qual foi? Não foi. Sabe qual que foi o primeiro milagre do Eliseu? Ele transformou a água, que era venenosa, em água potável. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou a água em vinho. O nome Eliseu significa Deus é salvação. O nome Jesus significa Javé é salvação. É praticamente o mesmo nome, não é? O Eliseu, ele abençoou a viúva de Sarepta, não é? Abençoou a viúva de Sarepta. Também o filho da viúva de Sarepta morreu, e ele ressuscitou o filho da viúva. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Está percebendo? O que eu quero dizer com isso? Irmão, Eliseu é um tipo de Cristo. Quem está me entendendo? E sabe, então, assim como aquela mulher, a sunamita, correu para Eliseu, eu quero te desafiar hoje à noite. Corra para Jesus. Essa que tem que ser a sua prioridade hoje à noite. Não corra para outra pessoa, não fique reclamando, não fique buscando os culpados. Corra para o Monte Carmelo. Corra para Jesus. Quem está me entendendo? E busque esse milagre em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Igual aquela mulher, sabe, a gente tem que voltar a ser igual aquela mulher enferma, né? Ela ficava dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu só preciso tocá-lo. Eu só preciso tocá-lo. Mas parece que Jesus nunca passava por aquele lugar. Finalmente alguém disse: ele está aí, ele vai passar. Ela disse: é hoje, eu vou lá. Ela acreditou no milagre. Sabe, irmão, nós temos que vir com esse coração. Não, algo sobrenatural tem que acontecer. Irmãos, vocês concordam comigo que essa mulher não faria essa viagem, que ida e volta demorariam 2 dias, se ela não tivesse certeza que Deus podia fazer o milagre? No coração dela estava batendo: por que não um milagre? Durante toda aquela viagem, em cima daquele jumento, talvez ela nem almoçou naquele dia, ela não comeu nada, com certeza desesperada ela estava, mas ela estava dizendo: por que não mais um milagre? Já foram tantos milagres na minha vida, eu tenho reconhecido, Deus é comigo, Deus é comigo. E mais um, irmão, você pode dizer: pastor, mas eu não tenho as experiências dessa mulher, eu não tenho tantos milagres. É um milagre você estar vivo, meu irmão. É um milagre você estar respirando. É um milagre você não estar doente. É um milagre você estar em pé aqui. É um milagre você ser inteligente, você poder ver. É um milagre, a vida é um milagre. E você tem que perguntar hoje à noite: por que não mais um? Por que não mais um? E você tem que vir com esse coração, porque eu creio, irmãos, Deus não colocou essa palavra no meu coração só para eu ensinar vocês. Ele quer fazer milagres nessa noite. Amém? Então, se você está pronto, acho que toda essa palavra foi só para te preparar. Só para te preparar para o seu milagre. Você está pronto? Você é capaz de largar esse morto aí nesse banco e fechar essa porta? Sabe, irmãos, eu creio que se ela tivesse deixado a porta aberta, ou se alguém visse o morto ali, teria dado um conselho para ela: não vai incomodar o profeta. Não vai incomodar o profeta. Lembra que falaram para o Jairo, quando ele chegou perto de Jesus, disseram para o Jairo: não incomodes mais o mestre, a menina morreu. E Jesus olhou imediatamente para ele e disse para ele: Jairo, creia somente, só creia. Eu creio que aquela sunamita, ela trancou a porta para que ninguém dissesse para ela: não incomode o profeta. Irmão, fecha essa porta, pare de ficar. Quanto mais você reclama da vida, mais você encontra pessoas que concordam com você, sabia? Aí você chega lá dizendo: está muito difícil, meu Deus, que crise terrível, ai meu Deus. Aí você vai encontrar mais um reclamão que vai dizer: é mesmo. E daqui a pouco vocês estão agarrados, chorando em cima do morto. E esse morto está cada vez mais podre. Deixa esse morto aí. Vem para Jesus hoje à noite. Vem para Jesus. Corre para o Monte Carmelo. Monta nesse jumento e corre em direção a Ele.
Não se distraia pelo caminho.